é Unimed. Maravilha, Divan. Gente, 11 horas e 17 minutinhos. O número de pedidos de recuperação judicial no Brasil atingiu um recorde em 2024 e o Rio Grande do Norte está apresentando aí um cenário, gente, ainda mais preocupante do que a média nacional. Com mais de 3 empresas a cada 1.000 em recuperação judicial no estado, empresários enfrentam dificuldades causadas pelo crédito restrito, altas taxas de juros e a forte concorrência global, gente. E aí, para entender melhor esse cenário, né, principalmente quando a gente fala, poxa, tá refletindo demais aqui no nosso Rio Grande do Norte, né? A gente fica meio apreensivo. Mas vamos entender o cenário, vamos discutir um pouquinho aí a questão dos caminhos, né, para essa recuperação e para que tudo isso, né, esteja claro aí na sua mente, né? Na mente como consumidor também, né, doutor? A gente tá recebendo aqui o advogado tributarista Igor Silva de Medeiros. Doutor, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo novamente conosco aqui. O doutor já chegou aqui jogando umas bombas pra gente, que a gente ficou até meio... É mesmo, né? Ficamos curiosos para entender, né, toda essa situação. Prazer tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, Andresa. Bom dia, Edivan. Bom dia, ouvintes. O cenário econômico-financeiro brasileiro em 2024 foi muito desafiador e já começou 2025 puxando os cabelos do empresário. Ai, meu Deus. E não só do empresário, mas também do trabalhador brasileiro, Sim. porque os desafios eles são mútuos. Além dos motivos que você apontou agora há pouco, Andresa, para o crescimento das recuperações judiciais e algumas falências, Sim. é a inadimplência, Edivan. Hoje o consumidor brasileiro ele está convivendo com uma alta na cesta básica e nos serviços que muitos falam que os índices de inflação, que medem a inflação, não estão acompanhando a inflação da casa. Eu escuto alguns consumidores dizendo: eu vi que o IPCA deu 6%, mas lá em casa a minha inflação é de 30%, porque eu não consigo mais fazer a feira com o mesmo valor que eu fazia. Isso há um impacto em cadeia, porque há setores que tiveram aumentos por várias razões. Uma delas é o aumento do dólar, por exemplo. O aumento do dólar, o dólar ainda interage com a cadeia de insumos para a produção. Mexe até com o ovo do cidadão, né? É, com certeza. Para a produção. Então, o insumo que vai servir na produção, ele é impactado. E aí a gente vem trazendo uma necessidade de reajuste de salários, não só a necessidade de reajuste de salário de acordo com o piso, mas as empresas, diante de um cenário ainda mais desafiante, precisando de mão de obra ainda mais qualificada, mais eficiente, elas estão convivendo com o seguinte problema: eu preciso da melhor mão de obra para poder atender o meu cliente da melhor forma possível, mas eu só vou ter a melhor mão de obra se eu pagar melhor. Então, quando a gente escuta que ainda tem pessoas querendo emprego no Brasil, mas a gente, por outro lado, eu vejo empresários procurando trabalhadores para ocupar as vagas. E aí diz, mas por que não simplesmente dá o emprego para a pessoa depois tentar aprender dentro da sua empresa? Eu pergunto, você entraria dentro do estabelecimento para o colaborador que vai lhe atender, ele não saber fazer o serviço para o qual você está contratando? Você confiaria nessa empresa? É complicado. Você entraria num salão de cabeleireiro que o dono do salão contratou semana passada alguém que não sabe ser cabeleireiro? Sim. Você confiaria seu cabelo a ele? Pensou, né? O dono do salão precisa contratar alguém que já foi capacitado para poder lhe prestar o serviço. Claro. Então hoje a gente tem uma deficiência no mercado de trabalho brasileiro, onde há vagas de trabalho, mas não há pessoas com as qualificações ou com vontade de ocupar as vagas de trabalho. Ô Igor, o que é que está acontecendo com o Rio Grande do Norte? Qual é o que mais pesa na economia do Rio Grande do Norte para ele, em relação à recuperação judicial, ele está aí na média ou acima da média do Brasil? O Brasil hoje é um país desindustrializado. Isso ficou provado durante a pandemia, ficou muito evidente. E o Rio Grande do Norte reflete uma desindustrialização ainda maior. Então, com a ausência de geração de riqueza nova, nós estamos vendo a riqueza do Estado diminuindo cada dia. Porque se a riqueza que está sendo gerada, a riqueza nova produz aqui no Rio Grande do Norte, envia para outros estados ou outros países, aquele recurso ele vem, paga os salários, paga os tributos e circula na economia. Essa
trazer essas riquezas novas para o Estado já é um problema que a gente enfrenta nos últimos 20 anos. Agora a gente está vendo esse impacto bem grave. As consequências, né? As consequências disso. A indústria do turismo, ela hoje talvez seja a indústria mais forte que a gente tem, e mesmo assim, vez ou outra, a gente ainda tem alguns impactos. Aquele Natal, alguns anos atrás, sofreu muito com a imagem de uma cidade não segura quando tivemos um problema carcerário no estado. Até hoje, o trade do turismo tenta desfazer essa imagem e mostrar que Natal realmente é uma cidade segura, que o turista pode vir à nossa cidade. E nisso, leva para o judiciário, trazendo de volta aqui para esse aumento dos pedidos de recuperação judicial, leva para o judiciário uma tentativa de equalizar as dívidas. As empresas elas estão com um fluxo de caixa comprometido e com dívidas cada vez maiores. Porque se essas dívidas estão no Poder Judiciário, imagine que eu devo a você, Edivan, e você entra com ação de execução contra um cheque de R$1.000 que eu não lhe paguei mês passado. Cada mês que passa, essa dívida aumenta 1% mais correção monetária. Numa conta bem rápida, todo ano que eu não lhe pagar, essa dívida aumenta em mais de 20%. Ao longo de 5 anos em que eu me escondo de pagar as dívidas a você, essa dívida no mínimo dobra. Isso é uma realidade em que empresas que estão rolando dívidas ao longo dos últimos anos, hoje elas estão com um passivo muito maior do que sua capacidade de pagamento. E aí vem aquela decisão dos administradores, dos gestores, dos acionistas. Nós precisamos lançar a mão de um pedido de recuperação judicial para tentar renegociar nossas dívidas, suspender todas as execuções que tem contra a empresa, apresentar um plano de recuperação mostrando que há viabilidade com a geração de caixa que tem. Suspendendo o para trás, eu vou conseguir pagar a folha, vou conseguir pagar o fornecedor, vou conseguir pagar tributo. E daqui para frente, como é que eu vou pagar essa dívida atrasada? Eu não consigo pagar ela toda, qual o deságio eu estou pedindo para os meus credores, que eles acreditem na minha proposta, para que numa assembleia de credores, eles aprovem meu plano de recuperação judicial. Esse é um movimento de recuperação judicial que ele precisa ser feito. Eu aconselho muito as empresas a buscar um advogado, sim, porque é ele que vai manejar o pedido, mas ele precisa estar acompanhado de uma equipe multidisciplinar para que faça todos os ajustes econômicos, financeiros na empresa, para que se reestruture as empresas, para que se observe... Que não adianta só abrir o processo, né, doutor? Vou abrir o processo, mas se você não fizer por onde, vai continuar do mesmo jeito, né? Ou até pior, né? Pedido de recuperação judicial não recupera a empresa. O que recupera a empresa é a empresa se reinventar. Nos Estados Unidos, recuperação judicial, eles chamam de turnaround, é uma revitalização da empresa. Em Portugal, chamam de plano de revitalização, Edivan. Mas no Brasil, normalmente, se espera que toda a solução venha dos advogados, quando, na verdade, é um trabalho feito a muitas mãos, pela uma equipe multidisciplinar, pela gestão da empresa, pelos colaboradores da empresa, porque todo mundo, a partir daquele momento, ele precisa trabalhar para correr atrás de prejuízo. Qual é o papel aí principal desse administrador judicial? O administrador judicial, Edivan, ele é uma peça fundamental para a recuperação judicial, porque ele não se torna administrador da empresa, mas ele é o elo entre o juiz, os credores e a empresa. Ele audita, ele fiscaliza e ele, assim como aconteceu agora na recuperação judicial da Teca, todos nós temos uma toalha ou um lençol da Teca. A Teca é uma empresa catarinense, uma empresa secular, está em recuperação judicial, super conhecida, e o administrador judicial, na última sexta-feira, apresentou uma petição ao juiz pedindo a falência da empresa. A empresa estava em recuperação judicial e ele pediu a convolução e a empresa... A empresa que tanto enxuga, né? Não conseguiu se auto-enxugar. Não conseguiu, E aí... Lá ele aponta o que nessa petição dele? Ele diz que o fluxo de caixa não é capaz de enfrentar as despesas correntes da empresa, o fluxo de caixa que está sendo gerado, que a empresa, com esse processo, está aumentando o endividamento para os credores extras concursais, ou seja, aqueles credores que acreditaram, aqueles fornecedores que acreditaram que a empresa, mesmo em recuperação judicial, ela tinha viabilidade, que ela, no curto e médio prazo, ela não vai conseguir continuar pagando o salário dos seus 2.000 funcionários e que há uma constante briga entre os acionistas. Esse, às vezes, é o principal motivo das empresas virem a precisar de uma recuperação judicial. Então, cabe ao administrador judicial ele não só fazer um relatório pro forma no final do mês.
o administrador judicial, ele precisa acompanhar realmente o movimento da empresa, ele precisa acompanhar se a empresa, de fato, está cuidando de revitalizar seus processos, cuidando de reorganizar todo o estoque, cuidando de renegociar seu passivo, contratar melhor as próximas aquisições para que tenha eficiência, porque o dinheiro da empresa de recuperação judicial, muitas vezes ele é o mesmo, ou às vezes é até menor do que antes da recuperação judicial. Sim. Então, do dia para frente que tem o pedido de recuperação judicial, se paira sobre a empresa uma grande desconfiança. E é papel do dono da empresa, do administrador da empresa, dos gestores internos da empresa e dos colaboradores tirar essa desconfiança. E essa desconfiança só é tirada com muito trabalho, provando que tem capacidade de continuar comprando e vendendo, ou de comprando insumos e produzindo novos produtos para a venda, ou de contratando mão de obra, prestando melhores serviços, mais eficientes, entregando serviços de melhor qualidade. E aí, doutor, eu lhe pergunto, dentro dessa recuperação e como o senhor diz assim, dessa confiança, né, que é necessária, como é que a gente pode tratar essa questão de crédito? Existe ainda a possibilidade daquela empresa adquirir ali um crédito, uma concessão de crédito, né? Como é que tudo isso impacta, né, diretamente na empresa? Isso é possível ainda quando eu trabalho com uma empresa que está em recuperação judicial? É possível, sim. Normalmente, o que se orienta aos empresários que vão entrar em recuperação judicial é: se prepare que o próximo mês você só compra à vista. Que vai estar todo mundo muito assustado com você. Sim. Um exemplo disso é que semana passada, na última segunda-feira, a Bombril entrou em recuperação judicial. No dia seguinte, ontem, dia 11 de fevereiro, as ações da Bombril já tinham caído 21%. A confiança dos acionistas, daqueles que compraram ações na Bolsa de Valores, de um dia para o outro diminuiu em 21%. Quando é que vai recuperar essa confiança? Isso é algo fundamental. Esse item confiança. E olha a marca do Bombril. Pois é, né? Uma marca aí. Tem quantos anos será? Deve ser. É uma marca marca olhar aqui, de né? muitas décadas, né? É, muitos e muitos anos, né? Lá em casa a gente faz a areação da panela, né? Limpa a panela, pano, até relógio a gente dá um grauzinho com Bombril, é 1001 utilidades. Exatamente. E hoje a marca Bombril tem uma gama de outros produtos. Sim. O detergente líquido que a gente chama de Limpol, o Bombril também tem um concorrente. É verdade. Detergentes de limpeza de chão e de vários outros. Eles têm uma gama de produtos, eles se reinventaram porque perceberam que com um único produto eles não conseguiam sobreviver no mercado. 77 anos. 77 anos fazendo o pedido de recuperação judicial. E aí, qual é o motivo do pedido da recuperação judicial da Bombril? Existe uma razão que eles apresentaram nesse pedido. Durante os anos de 2007 a 2011, eles fizeram a compra de títulos do Tesouro de nações estrangeiras. E na aquisição daqueles títulos, eles aferiram, segundo a Receita Federal, eles aferiram ganho, mais-valia, eles aferiram ágio e não levaram a tributação esse ágio adquirido no estrangeiro, nessa compra de títulos. Essa discussão levou a Bombril a ter diversos autos de infração aos quais ela vinha se defendendo na esfera administrativa e tiveram decisões recentes que negaram seguimento aos últimos recursos da Bombril e ele teve que reconhecer esse prejuízo no passivo. No momento que ele reconhece esse prejuízo no passivo, os acionistas, eles entraram em ebulição. Então, o pedido de recuperação judicial da Bombril ele foi necessário para conter uma tensão da capacidade de geração de caixa para pagar não só os credores, fornecedores dos produtos, os credores trabalhadores, mas também para conter esse credor que não é arrolado na recuperação judicial, que é o fisco, que é a dívida tributária. Limpou tanta coisa, né? Limpa tanta coisa do Bombril, mas deixou um pouco sujo. A casa tá. Pia, né? Casa de. Como é? Espeto de pau, como é? Sua piazinha. E aí, eu fico pensando, o papel do administrador judicial numa recuperação judicial tão complexa como essa da Bombril. Há magistrados que estão nomeando equipes. Em vez de nomear uma pessoa para ser administrador judicial, para poder dar conta, né, nomeia doutor? 2, 3, às vezes 2, 3. Teve uma recuperação judicial aqui na Paraíba, na nossa vizinha Paraíba, uma recuperação judicial muito grande, que era de uma rede de varejo chamada Atacado dos Eletros. É uma recuperação judicial Atacadão dos Eletros. Atacadão dos Eletros.
A recuperação judicial do atacadão dos elétrons, ela ultrapassa um débito de 1 bilhão. Então, naquele momento, o magistrado ele nomeou 2 administradores judiciais para que trabalhassem em conjunto. Um que observasse mais os números, outro que observasse mais os negócios. Sim. Por quê? Para poder juntar as informações, Para poder juntar as né? informações, o juiz ter uma maior confiabilidade, e não só isso, passar uma maior confiabilidade para os credores. Porque a partir do momento que tem o pedido de recuperação judicial, os credores eles passam a ter um direito a acionar de acionista dentro da empresa. Ele pode, inclusive, aprovar um comitê de credores e passar a opinar nas atividades da empresa. Por que você vai deixar de fabricar palha de aço e só quer fabricar detergente? Os credores eles têm esse poder. No entanto, a discussão de uma recuperação judicial ela deveria ser bastante curta. Inclusive, a legislação brasileira ela espera que do deferimento da recuperação judicial até o dia da aprovação do plano Quanto tempo, acontece doutor? em 180 dias. Mas a gente sabe que essa não é a realidade do judiciário brasileiro. A gente sabe infelizmente, que diversos... né? Principalmente a complexidade que tem, né? Há uma complexidade muito grande, mas à medida que o juiz tem confiabilidade das informações, ele consegue acelerar o processo. Então, veja quantos atores estão envolvidos nesse processo de recuperação judicial. É O verdade. empresário que toma uma decisão difícil de aceitar pedir a recuperação judicial, a equipe a qual ele contrata, de advogados e equipes multidisciplinares, o magistrado, os servidores, o administrador judicial e principalmente os credores. Porque no final do dia, quem faz um pedido de recuperação judicial, Edivan, é aquele que acredita na manutenção da empresa para manter empregos, manter geração de renda e manter muitas vezes uma marca centenária. Que não, se ele sair do mercado, não vai ter outro que vai conseguir ocupar, Que principalmente substitua, né? que substitua principalmente com a confiança. Quando você vai no supermercado verdade. e compra uma palha de aço Bombril, na é. verdade, se você entrar numa bodega no interior, todo mundo só pede Bombril. Pode ser até a Solan, a marca do que compra. Mas é uma marca Igual tão Gillette. forte, É igual a verdade, Gillette, igual a é Band-Aid, verdade. igual a Sabão Acaba Omo. que a marca se torna ali o Sinônimo produto, do né? produto. Isso, exatamente. Quando você fala Danone, Jovem Pan, né? tudo é marca forte. Danone não é Danone, né? Danone é iogurte, que às vezes a pessoa, mas tudo é Danone. Ô Igor, a gente, pelo que você já falou, nós tivemos algumas causas dos pedidos de recuperação judicial. As altas taxas de inflação, às vezes pode interferir, a concorrência. Hoje nós vivemos num mundo totalmente globalizado, né? A China com uma produção Muito, imensa, e às vezes de produtos acirrada, consegue né? baratear. Isso. Qual é a causa maior? Qual é o campeão da causa da recuperação? Hoje, eu acredito que a maior causa de um pedido de recuperação judicial hoje é a eficiência da empresa. A eficiência com que ela consegue administrar seus recursos e seus produtos e seus trabalhadores, sua mão de obra. Porque diante de um dinamismo tão grande que você acabou de trazer, a empresa ela precisa trabalhar hoje para poder ela enterrar, para poder ela matar aquele modelo ao qual ela teve sucesso. Porque certamente alguém está trabalhando para copiá-la e fazer mais barato do que ela aquele mesmo produto. E como é que a empresa que está hoje fornecendo bons produtos vai conseguir matar esse como é que ela vai conseguir matar esse modelo? É inovando o tempo todo. É produzindo produtos ainda melhores, com preços ainda mais competitivos e com aquele mesmo recurso. Então ela precisa ser muito eficiente, ela precisa ter não só boas máquinas, mas também ótimas pessoas trabalhando no seu quadro. Inclusive, doutor, a gente tem o nosso ouvinte aqui, o Paulinho de Nazaré, acho que vem muito a calhar a pergunta que ele fez com o que você acabou de dizer. Que ele disse, Edivan, pergunta aí, por favor, faz sentido melhorar qualidade, manter o preço a fim de ganhar no giro dos produtos, perder um pouco do lucro a fim de manter clientes, aumentar o faturamento, mas o lucro cai. Faz sentido isso no momento em que a empresa está ali seguindo para esse momento de recuperação? Essa normalmente é uma tentativa das empresas de vender o almoço para pagar o jantar. Então, se você sacrificar o real custo do produto, se você não conseguir vender para trazer margem, primeiro, para pagar a produção, segundo, para pagar a inovação, terceiro, para poder manter um capital de giro para as adversidades que há de vir,
E o quarto, empresa para gerar lucro. Se a empresa não estiver gerando lucro, não tem ninguém que tenha vontade de acordar de 4 horas da manhã com vontade de fazer diferente. Porque se for para ter prejuízo ou para empatar, o empresário ele tira o dinheiro dele do negócio e ele aplica no banco para não ter preocupação. Então acreditar que alguém vai colocar uma história de investimentos, uma história de trabalho numa empresa para não ter lucro, eu não acredito. Então a gente precisa entender o que realmente é lucro. Salário de empresário não é lucro. O empresário que está à frente de uma empresa, gerindo uma empresa, é salário. Ele precisa saber, dessa empresa eu estou retirando R$1.000 esse mês, é o meu salário, é o que ela pode pagar. Depois de pagar tudo, pagar o salário do empresário, pagar os tributos, sobrou dinheiro, aí isso é lucro. Isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem, principalmente em empresas familiares, da dificuldade de se entender qual é o salário dos empresários à frente da empresa, porque o plano de saúde às vezes é pago pela própria empresa, o plano de saúde da família, isso é salário. Sim. Na hora de identificar, na hora dessa equipe multidisciplinar que vai trabalhar com a empresa para ajudá-la a se reinventar, a com aquele mesmo recurso fazer mais com menos, precisa também entender isso. Então o pedido de recuperação judicial, esses 62% de empresários que pediram mais recuperações no ano 2024, Sim. eles provaram de um chá muito amargo. Porque esse chá amargo eu vou salvar a minha empresa, mas enquanto eu estou salvando a minha empresa, eu estou pagando um preço bem caro, que às vezes não foi apenas ele que provocou, Sim. mas que se ele está obstinado a recuperar a empresa, ele vai ter que pagar o preço dessa recuperação. E às vezes é muito difícil você ver que está circulando na sua empresa uma quantidade de recursos enorme, que seu esforço ainda está cada dia maior, mas que a sua retirada está inclusive comprometida. E essa mudança de mentalidade, que é a parte mais difícil, entre uma empresa que vai se recuperar e vai se reinventar, e uma empresa que vai depois ter um pedido de falência. Pois é, precisa de todo esse panorama, né, doutor? Não dá para fazer nada sozinho, pelo que eu percebo, né? Não. Tem que se juntar ali com as melhores cabeças, com as melhores ideias, né? E entender como é que tá a situação da empresa para que você, se necessário, peça esse pedido, né? Faça esse pedido de recuperação, mas sabendo onde está caminhando, né? Tem que caminhar direitinho, né? Às vezes a empresa precisa lançar a mão e vender parte dos bens da empresa, que fazia parte de uma unidade produtiva. Um exemplo disso é o Grupo João Santos, um dos maiores grupos cimenteiros do país, que aqui no Rio Grande do Norte tem uma filial lá em Mossoró. Sim. Eles anunciaram para o mercado na última segunda-feira que estão vendendo vários imóveis e várias fábricas para apurar R$972 milhões para dar entrada no parcelamento tributário e para poder ter capital de giro, para melhorar o negócio deles e ter maior competitividade na produção de cimento. Produção de cimento não tem chinês vendendo cimento para o Brasil, não. Olha a produção ela é toda interna. Sim. Mas mesmo assim, o setor sofreu muito nos últimos anos com a diminuição da indústria da construção civil. A gente tem uma retomada agora. Principalmente aqui no nosso Rio Grande do Norte. No nosso também, Rio Grande do né? Norte, a construção civil deu uma melhorada. Isso. Após o desastre do Rio Grande do Sul, se precisou reconstruir diversas pontes, dezenas de pontes, dezenas de prédios. Mas o Brasil ele vem enfrentando uma crise desde 2014. E a construção civil enfrentou essa dificuldade. Então, imagine que o Grupo João Santos instalou novas fábricas, contratou mais mão de obra para treinar, comprou novos equipamentos e hoje está faltando recurso para manter esse negócio. Então ele fez o pedido de recuperação judicial para equalizar tudo e está vendendo parte da sua empresa. Sim. Essa é uma das alternativas que a recuperação judicial permite para que a empresa consiga se reinventar. É investir mais no que ela está fazendo melhor, no que está trazendo a maior margem de contribuição e que está trazendo mais lucro. Porque vai ser esse lucro que a empresa gera que vai pagar uma dívida contraída no passado. Se não gerar esse lucro, não tem como ele continuar o dia a dia e pagar os credores que já estão lá aguardando o pagamento e confiar na empresa. Tem outra pergunta aqui do ouvinte, doutor. Após uma empresa sair da recuperação judicial, a empresa paga algum tipo de indenização? Existe previsão de algum tipo de obrigação trabalhista ser paga após a recuperação judicial? A recuperação judicial ela tem como finalidade, além de manter os empregos que já existem, a pagar os trabalhadores
que possuem dívidas. Se a pergunta do ouvinte, se eu entendi bem, a empresa de recuperação judicial ela vai ter que pagar os trabalhadores que possuem dívidas com ela? Sim, ela terá a obrigação de pagar. Ela, inclusive, quando ela submete o plano de recuperação judicial dela, a classe 1 é dos trabalhadores. Sim. E que só pode ser parcelado em até 12 vezes. E da maioria dos planos de recuperação judicial que eu já tive acesso, normalmente a classe 1 não é pedido sequer desconto. E apenas um parcelamento. Então, portanto, depois que recuperou ali, tem as obrigações também. O pedido de recuperação judicial, ela vai se reinventar para que ela aprove o plano de recuperação judicial dela. E aprovando o plano de recuperação judicial, ela tem que pagar primeiro aos trabalhadores. Depois, ela tem que dar sequência aos credores bancários, aos credores financeiros, aos fornecedores, E aí, hoje é dividido em 4 classes. Classe 1 são os trabalhadores, classe 2 são os credores que têm garantia real, classe 3 são os credores quirografários. É aquele cheque que a gente empresta ao amigo. ou aquele boleto que a gente fatura. Sim. Ele é um pouco desprivilegiado, ele tem pouca força. E tem a 4ª classe hoje, que é a classe 4, que são os credores, que são micro e pequenas empresas. O Brasil, a Constituição estabeleceu que as micro e pequenas empresas precisavam ser incentivadas. E a Lei de Recuperação Judicial, a Lei de Recuperação Judicial e Falência, ele criou essa 4ª classe para poder privilegiar o credor pequeno e o micro e pequeno empresário, que é quem menos suporta ficar sem receber do seu cliente, né? Maravilha, portanto, a aula, hoje a gente tá bem aqui, viu, Edivan Martins? Mais uma aula aqui pra gente, né, pra gente entender melhor um pouco desse cenário, né, sobre a questão da recuperação judicial. A gente até se impressiona, né, quando vê justamente essas marcas, como o doutor Igor trouxe aqui, Bombril, né, a Americanas também, né, solicitou, né, essa recuperação, né, foi o ano passado, se eu não me engano, ano passado, né? Essa foi polêmica. A recuperação judicial da Americanas, ela ainda se arrasta, eles contrataram um time de muita qualidade, fizeram a substituição de vários diretores e os novos diretores que chegaram estão tendo um trabalho enorme para reinventar a empresa, entender qual loja não faz sentido nenhum estar aberta, qual linha de produto não faz sentido nenhum ter, dentro da tipo loja, de fornecedor não vale a pena manter como fornecedor. Para quê? Para que a empresa ela possa gerar lucro para pagar o passivo passado. Sim. Então, se esperar com a empresa de recuperação judicial, ela a partir da manhã ela não vai ter mais geração de lucro, é a mesma coisa de dizer, é melhor pedir a falência para liquidar seu patrimônio, porque ela não vai conseguir pagar uma dívida que ela já arrasta há tanto tempo. Então, a empresa de recuperação judicial ela precisa ficar ainda mais eficiente, ela precisa gerar ainda mais lucro para poder esse lucro ser capaz de pagar os credores que estão aguardando e confiando na capacidade da empresa de se reinventar. Sem dúvida. Quero agradecê-lo, muito obrigada, o advogado tributarista Igor Silva de Medeiros, trazendo aí essas informações pra gente, esclarecendo, né? Essas coisas a gente não entende muito bem, né? A gente fica meio assim, né? Como é que funciona, né? Uma recuperação judicial. Mas agora eu tenho certeza que você já entendeu. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado, Andresa. Muito obrigado, Edivan. Muito obrigado, ouvintes. Estou sempre à disposição, sempre que precisar, eu virei. Maravilha, prazer é nosso em tê-lo conosco. Gente, olha, 11h